Bom, hoje nós vamos falar então, né, sobre variáveis, constantes, expressões e vamos dar o exemplo, né? Já vamos criar o nosso exemplo lá. Aqui é sempre o mesmo exemplo que eu crio, né, da escola, porque a gente vai utilizando todos os conceitos base da linguagem, tá? Para depois a gente mudar para outro tipo de projeto do Windows Forms, tá bom? Então vamos lá. Vou criar o projeto aqui do tipo console, tá? Vou vir aqui New Project, console web, então já está todo o filtro aqui, né? Que é o Visual Basic, que é a plataforma Windows e eu quero a console, tá? Console app.NET Framework, que é o framework que a gente está utilizando, Nest. Essa parte aqui de configuração, a gente já viu toda essa parte, né? Na primeira aula lá da quarta-feira. A gente detalhou tudo aqui, o projeto name, a localização, o que é a solution, o que é o framework. A gente já detalhou tudo isso na live anterior, né? Na aula anterior. Então vou pôr aqui que é a live 56. O nome do projeto, live 56. Vou salvar lá na minha pastinha sempre do YouTube aqui do projeto. Vamos criar ele aqui. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte, né? Um pouco maior aqui, duplicar o tamanho da fonte, porque estão reclamando do tamanho da fonte. Eu não sei se as lives anteriores estava ruim para ver, né? Ninguém me avisou. Essa tamanho de letra aqui ficou melhor para ver? Essa ficou melhor? Tá, então eu praticamente dobrei, tava 120 o zoom, né? O zoom antes eu usava 110. Agora eu pus 140, aumentei aí 30 no zoom aí para ver se fica melhor a visualização aí para vocês, né? Porque também tem essa, tem gente que assiste pelo celular, né? Que vê pelo celular, aí a fonte fica muito menor no celular, né? A fonte fica muito menor no celular. Então 140 tá melhor mesmo, né, Fernando? Tá bem melhor para ver, né? Beleza, vou deixar no 140 então. Então o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre as variáveis constantes, né? E expressões, tá? E expressões. Então, primeiro vamos ver o conceito aqui de variável. A gente já viu a forma de criar o projeto, que ele vem aqui o módulo 1, que o método submain aqui, que é o método principal, que quando a gente inicia o nosso projeto, o primeiro método que vai ser chamado aqui no tipo de projeto console app vai ser o submain, que é esse método aqui, tá? Então isso a gente já viu na aula passada. Então vamos entrar no conceito aqui da variável, né? O que vem a ser a variável, né? Então, a variável ela é um espaço, né? É um espaço reservado na memória do computador. Tá, então isso aqui é o conceito básico do que é uma variável, né? A gente reserva esse espaço na memória lá do computador para depois a gente recuperar esse valor, fazer alguma coisa com esse valor, ou até mesmo, né, alterar esse conteúdo lá de dentro desse espaço reservado, tá? Por isso também que é chamado de variável, né? Porque a gente pode ir lá ficar alterando esses valores lá na memória. Então, sempre que a gente declara uma variável, né, que o nome que é dado aqui no Visual Basic, né, de como a gente cria uma variável, é declarar a variável para reservar, né, esse espaço na memória do computador para a gente poder utilizar. Então, a gente tem vários tipos aqui de variáveis. Eu vou passar os tipos mais importantes, os mais utilizados, tá? Que eu sempre utilizei mais, com mais frequência, né?
Inclusive, eu sempre mostrei aí o meu projeto do RP, então eu nunca fugi desses tipos de dados. Então, esses tipos de dados dá para fazer um RP tranquilo e você não vai usar outro tipo de dados de variáveis a não ser esses que eu vou te passar aqui, tá? Foi o que eu utilizei, então são os mais importantes aí, tá? Então vamos lá, o primeiro tipo aqui, vou pular uma linha aqui, é o tipo inteiro. Então aqui eu vou pôr todas as variáveis aqui dentro, né? Nesse espaço aqui agora, as tipo inteiro. Quer dizer que são tipos de dados numéricos que não aceita casas decimais. Então eu vou passar aqui todos os tipos de dados numéricos que a gente pode declarar e que não aceita casas decimais dentro dele. Então vamos lá. O primeiro tipo aqui é o tipo integer. Então vou pôr aqui din num1, por exemplo, as integer, tá? Então como que eu fiz para declarar? Primeiro eu coloco a palavra-chave din, que é do Visual Basic, que é para dimensionar a memória. Depois eu venho aqui com o nome da minha variável, qual que é o nome que eu estou referenciando lá na memória, para depois eu conseguir acessar de volta essa variável. Então, pus din, espaço, e pus o nome dela, né? num1. Depois, as, que é outra palavra-chave da linguagem Visual Basic, que é para eu definir o tipo da minha variável. Espaço e o tipo da minha variável, que é integer, né? Que é um inteiro aí de 32 bits, né? Ia falar 64 bits, mas a 64 bits já vou mostrar daqui a pouco. Então essa aqui é uma variável de 32 bits, tá? E só aceita o valor inteiro dentro dela. Então se eu tentar passar algum valor dentro dessa variável que contenha casas decimais, automaticamente o próprio framework que ele vai converter e vai anular as casas decimais. Então corre risco de a gente perder a precisão quando você precisa trabalhar com casas decimais e está utilizando o tipo inteiro. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Bom, como que eu sei o tamanho das minhas variáveis, né? Como que eu identifico o tamanho da minha variável? No próprio tipo aqui, né, de dado integer, eu consigo acessar o valor mínimo e o valor máximo dessa variável. Então vamos ver qual que é o valor mínimo e qual que é o valor máximo da variável. Então vou pôr assim, ó, console, para a gente escrever lá no console WriteLine. Aí vou pôr assim, o valor mínimo é, vou colocar o 0 aqui, para a gente mudar o valor desse índice 0 que eu estou colocando aqui, né, vai aparecer o valor do máximo. Então vou pôr assim, ó, integer ponto mínimo valor, né, eu quero o valor mínimo que um integer pode conter, tá? E também vamos exibir console.WriteLine valor máximo. 0, integer ponto máximo valor, max value. Vamos colocar um break aqui, console.read key. Pronto, vamos executar o nosso projeto e ver qual que é o valor máximo e qual que é o valor mínimo da nossa variável do tipo integer aqui, né, que pode conter. Vou dar start. Tá aqui o valor mínimo, ele aceita o sinal negativo. Vou aumentar o tamanho da fonte aqui também. Pronto. Então esse aqui é o valor mínimo que a minha variável do tipo integer pode conter. E esse é o valor máximo que a minha variável tipo integer pode conter, tá? Então isso aqui é só para a gente saber os valores máximos e os valores mínimos aí que pode ter dentro da variável. Bom, quando eu declarei a variável, né, vou ativar aqui o nosso error list aqui. Quando eu declarei a variável,
ela ficou com esse sinalzinho verde, né? Sublinhado verde aqui debaixo dela. E esse sublinhado significa o quê, né? Que eu estou reservando o espaço lá na memória da minha variável, né? Quando eu declaro uma variável, que eu coloco din, né? Põe o nome, o tipo dela, eu já estou reservando esse espaço de memória. Mesmo se eu não utilizar a variável, o Windows aqui, né? O framework já está falando para o Windows lá, né? Ele conversa lá com o sistema operacional, já está falando, opa, o meu sistema aqui que está executando já precisa reservar esse valor lá de memória para ele, né? Então, ao iniciar o meu sistema, automaticamente já é reservado esse espaço, mesmo se eu não utilizar, já fica lá reservado o 32 bits aqui, que é o tamanho da minha variável, né? Que é o tamanho máximo dela aí, tá? Então aqui está indicando que eu declarei e eu não estou utilizando ela para nada. E como vocês podem observar, né? Quando eu executei o sistema, ele não dá nenhum erro. Ele não avisou nada de erro. Por quê? A escrita do meu código tá ok. Só que ele só está informando aqui que eu não estou usando, né? Eu estou gastando memória à toa do sistema e não estou utilizando a variável. Eu não coloquei o nome dela em nenhuma outra parte aqui do programa fazendo uso dela, tá? Então, quando eu não faço isso, ele sublinha de verde, indicando que eu não estou usando. Se eu pegar agora, colocar um valor dentro dela, né, pôr assim, num1, vai ser igual a 2, por exemplo, já some o alerta aqui, né, que estava o warnings aqui, que é o aviso, que não é o erro. Quando é erro, ele não compila, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, e escrever um código errado, né, ele não vai compilar. Se eu vier aqui apagar uma parte aqui do nome, ó, ele ficou em vermelho, tá? Quer dizer que eu escrevi o código errado da linguagem mesmo, errado, né? Ele fala que não existe e não vai deixar compilar. Então é erro. Diferente do aviso, se eu comentar essa linha aqui, então eu tenho um do aviso, né? Que é só o warning aqui, que não tem problema, ele vai executar o programa. E eu tenho um com o sinalzinho vermelho aqui, que é erro, que não vai deixar executar o programa. Eu vou voltar aqui e vou tentar executar com um erro. Ele não vai deixar, ele vai aparecer uma mensagem para mim. Vou dar o start. Olha lá, e fala que existe erros na compilação, né? E se eu desejo continuar mesmo assim, né? E se a gente tentar continuar, não vai rodar o programa, não vai funcionar o programa. Então eu vou pôr não. Ele já volta de novo aqui para eu corrigir o erro do programa, né? Se eu mandar colocar, exibir a variável sem nenhum valor dentro, se dá erro? Não, não dá erro. Eu vou pôr aqui console.writeline minha variável num1 é 0,1. Aí agora eu já comecei a utilizar a variável de novo, né? Pus no 1 aqui, já assumiu o alerta para mim, quer dizer que eu já estou utilizando a variável, né? Então não tem aquele aviso. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar o start aqui. Olha lá, ela já apareceu como 0 aqui para mim, né? Quando é variáveis, né? Quando é variável que eu estou instanciando, né? Que eu estou declarando, ela já vem com o valor padrão dela, tá? Se eu não informar nenhum valor, ela já vem com o valor padrão. Se for uma string, ela já vem com um valor vazio. Se for uma numérica, ela já vem com um valor 0 dentro dela, tá? Isso somente no caso de variáveis, tá bom? Se pegar um outro tipo de objeto que precisa ser passado um valor para ele, ele dá erro, tá? Se declarar sem um valor. Agora as variáveis não, tá? As variáveis sempre vêm com um tipo já iniciado padrão. Agora, quando é a parte de constante, que a gente vai ver daqui a pouco, as constantes a gente
precisa, né, definir o valor. Se não definir o valor, dá erro, tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho aqui a parte de constante. Bom, eu vou agora passar os outros tipos aqui de variáveis inteiro, tá? Pessoal, me dá só um minutinho aqui que eu já volto. Pera aí, só um minutinho eu já volto. Opa, voltei aí, gente. Voltei aí. Desculpa aí, mas eu precisei ir ao banheiro. Acho que eu bebi muito líquido aqui, precisei ir ao banheiro. Bom, vamos. Ah, um olhinho na porta? Não, não tem olhinho na porta, não. Tá, vamos continuar aqui os tipos de dados, né? Agora, os tipos de dados inteiros, né? Vamos continuar com os tipos de dados inteiros aqui, tá? Então a gente viu o primeiro que é o integer, que é de 32 bits, e vamos declarar o próximo, que é o din num2, vou pôr aqui, né? As long. Então esse tipo long aqui, ele é o tipo 64 bits, tá? Então ele é o dobro de tamanho do tipo integer. Então ali cabe mais informações, né? A gente também pode fazer a mesma coisa aqui, exibir, né, o valor máximo e o valor mínimo aqui do long. Então vamos exibir aqui. É só mudar aqui para long. E a gente muda aqui também para long. Opa, long. A gente consegue ver o valor máximo e o valor mínimo também do long. Vamos dar um start aqui. Olha só o tamanho, né? Quer dizer, dobrou aí o tamanho que a gente pode exibir, né, dentro armazenar, né, dentro da variável do tipo long, né? Então a gente consegue fazer uns cálculos bem maiores aqui utilizando o tipo long, ok? Então essas aqui são as variáveis do tipo long, do tipo inteiro, né? Tipo integer e o tipo long. Bom, vamos para o próximo tipo, né? Vamos para o tipo tipo de variáveis que aceitam, né, casas decimais. Então tipo de valor que aceita, né? Eu não vou pôr que é decimal, né? Porque a gente tem um outro tipo que aceita casas decimais, né? Que aceita casas decimais. Então o primeiro tipo aí é o din. Eu vou pôr num3 aqui, as double. Então a gente tem esse primeiro tipo aqui que é a variável do tipo double, né? O tipo double que aceita casas decimais. Então é um tipo de variável aí que fala que aqui no VB, né? Se a gente parar o mouse em cima dela, né, que representa um valor aí, né, de dupla precisão, né? Então ele, além de ele aceitar casas decimais, ele é ótimo para trabalhar com o valor moeda, porque a maioria dos cálculos de moeda aqui são feitos com duas casas decimais, então ele vai atender tranquilamente. Agora, quando a gente precisa com maior precisão em casas decimais, aí a gente tem que utilizar outro tipo, que é o decimal mesmo. Aí ele é próprio para maior precisão para casas decimais. Então a gente pode exibir aqui também o máximo e o mínimo fazendo esse mesmo chamada aqui, colocando o nome dele aqui, substituindo aqui double mínimo e double máximo. Vamos ver os valores máximos aqui deles. Tá aqui, então ele já até utilizou como que chama aqui, concatenação científica, né? Quando põe mais aqui, né? Já foi na parte científica aqui, né?
Então é um valor bem longo aí, e decimal ele aceita muito mais casas decimais do que o double, né? Então quando a gente for precisar utilizar mais, o float não tem no VB, viu? Se a gente tentar pôr DIN 1, 4, por exemplo, as float, ele não tem esse tipo de dados aqui no VB. O float já... O float não tem nem no C Sharp. No C Sharp já é decimal direto, né? Não, tem float no C Sharp, sim. Float tem no C Sharp e o decimal também tem no C Sharp. Agora aqui no VB não tem float, tá? Não é double e decimal, que vai ser a próxima aqui que a gente vai ver, tá? A float tem no C Sharp, sim, tem sim. Tem a float e a decimal também lá. Bom, então vamos para decimal aqui, DIN num 4 as decimal, tá? Então vamos ver aqui também os valores máximo e mínimo aqui do decimal. Aí o valor mínimo e máximo da decimal. A decimal é específica mesmo para casas decimais, tá? Então a gente consegue programar melhor aqui para casas decimais. Tem programador que gosta de utilizar decimal também para valores monetários, né? Mas eu sempre usei a double. Eu sempre usei o tipo double e eu nunca tive problema, né? Porque a gente não tem tanta casas decimais, não precisa de tanta precisão, né? De casas decimais igual a decimal tem, tá? Então, aí vai variar de programador para programador mesmo, tá? Bom, então esses aqui são os tipos que tem casas decimais. Vamos para o próximo aqui, que são do tipo string. Então, o tipo string a gente consegue armazenar qualquer tipo de dados, né, texto, né? Então, não importa o caractere que a gente colocar, a gente vai conseguir armazenar dentro desse tipo de dado, né? Então, o primeiro é a string DIN. Vou pôr aqui como texto, texto 1, né? Vamos pôr texto 1 as string. Então, esse tipo de dado aqui aceita qualquer tipo de caracteres, né? E o tamanho dele vai variar realmente aí do seu tamanho do sistema, né? Porque de como que está o seu sistema aí. Ele não tem um valor muito definido, tá? Enquanto tiver espaço para ser utilizado, essa tipo string aqui, ela vai utilizar, tá? Então ele não tem um espaço pré-determinado, tá bom? Na string. Então a gente pode ir colocando valores lá dentro, dados lá dentro, tá? Enquanto o seu computador suportar, ele vai utilizando. Enquanto o seu computador ter memória para armazenar, ele vai utilizando, tá? Sim, esse mínimo são propriedades, né? Aqui ele está falando que são constantes, né? Constante read only, né? Que é só de leitura para exibir o valor mínimo e o valor máximo. São constantes que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui como funciona, tá? São constantes. Porque não pode colocar parênteses dentro do nome do método. Ó, os métodos aqui do VB, né, ele funciona assim, a escrita nossa do VB, quando a gente chama um método, né, ele já tem esse parênteses aqui, né. Por exemplo, o próprio submain aqui está exibindo, né, um parênteses aqui, que seria, esse parênteses é para a gente passar algum parâmetro, né,
para a gente determinar algum parâmetro de passagem ao chamar esse método, tá? Então por isso que abre e fecha quando a gente não tem nenhum parâmetro para passar. Mesmo assim a gente tem que abrir e fechar o parênteses aí do método, tá? Aqui no VB ele já coloca automaticamente os parênteses. Por exemplo, aqui o read key é um método. Por que é um método? Ele já abriu e fechou automaticamente aqui o parêntese para mim, tá? Já quando a gente programa lá no C Sharp, que eu acho que você está estudando muito o C Sharp, né, Felipe? Eu acho que você fica mais aí no C Sharp. Você precisa digitar realmente o parênteses, ele não coloca sozinho para você. Aqui no VB, o IntelliSense aqui do Visual Basic, ele já coloca automaticamente para a gente o parênteses. Lá no C Sharp, se você não colocar, ele dá erro. Fala que você escreveu a linha errada. Você mesmo tem que abrir e fechar o parênteses lá, senão ele não reconhece o método, tá? Aqui no VB ele já faz automaticamente para a gente. Então a gente não precisa tomar o cuidado de escrever mesmo o parênteses, abrir e fechar ele. Lá no C Sharp precisa, tá? Então esse aqui é o tipo string, que pode ter qualquer quantidade de caracteres, tá? E como que a gente faz? Sempre que a gente vai adicionar alguma informação de texto, né? Que, por exemplo, texto 1, né? No C Sharp o mínimo e o máximo também não coloca parênteses. Não coloca parênteses porque aqui é uma constante, tá? Não é um método, tá? Ele é uma constante. Ó, eu parei o mouse aqui em cima e está falando, ó, constant read only decimal. Então na constante a gente não põe parênteses, não é um método, né? Ele não é um método. Como na variável a gente também não abre e fecha parênteses, na constante também a gente não abre e fecha parênteses, tá? Ele é um método, ele é uma constante, tá? Não é um método, tá? Beleza? Agora aqui dentro do texto, né? Sempre que a gente vai trabalhar com o texto, a gente precisa informar o texto entre aspas pro .NET Framework que saber que a gente não está nem se referenciando a uma variável, a um objeto, né, do Visual Basic e também nenhuma palavra-chave do próprio Visual Basic. Então, para fazer essa diferença, para a gente informar que realmente é um texto que a gente quer inserir, a gente tem que abrir aspas e fechar aspas e colocar esse texto entre aspas para o compilador aqui saber que é um texto normal que eu quero inserir. Não é nem uma variável, nem um objeto e também não é nenhuma palavra-chave da linguagem do Visual Basic, tá? Ou de outra, ou do C Sharp que se você estiver programando, né? Então, por exemplo, colocar Márcio aqui dentro. Então, quer dizer que eu estou colocando o texto Márcio dentro da minha variável texto 1 aqui. Então, é assim que a gente determina para colocar o texto. Já os valores numéricos, né, a gente não pode informar entre aspas, porque entre aspas é somente texto. Aí o valor numérico a gente informa sem aspas, igual eu tinha informado, né? Pego aqui o valor, a variável num1, colocado igual a 5, por exemplo, tá? Então eu não informei aspa nenhuma. Então o numeral, né, os tipos numéricos a gente não informa com aspas nenhuma. E também quando a gente vai digitar algum valor com casas decimais, vou pôr aqui o num3, que é a minha variável do tipo double, igual, e eu quero definir uma casa decimal, eu não posso fazer assim, 54,5. O compilador não vai entender a vírgula, tá? O compilador aqui não vai entender. Ele já vai colocar que a vírgula está errado. Por quê? A vírgula é utilizado. Pessoal, não sei o que aconteceu aí, caiu de novo aqui o OBS, gente. Caiu aqui o OBS, eu não sei onde que parou aí a explicação. Na live de quarta-feira não aconteceu, hoje aconteceu de novo do OBS cair aqui. Então, parou na onde a explicação? Não sei por que está acontecendo esse problema com o OBS aqui, depois eu vou ter que ver o que está acontecendo no OBS Studio aqui, que ele perde a conexão, fica uns 2, 3 segundos sem conexão e volta. Isso acontece uma vez, aí depois não acontece mais.
Tá na parte decimal, né? Então eu parei aqui. Então, como a gente definia um valor decimal, né? A gente escreveu um valor decimal dentro da variável, né? Um valor com casas decimais. Se eu colocar a vírgula normal, igual eu coloquei aqui 54,5, ele já está indicando que tem um erro aqui, né? Ele já está exibindo aqui que tem um erro. Porque a vírgula é para a gente mudar de, de parâmetros dentro do nosso método, né? Ele acessar outros parâmetros. A vírgula é utilizada. Então, quando eu tento usar a vírgula, aqui ele já dá um erro, né? Aqui dentro do nosso código, a gente tem que utilizar o ponto final mesmo para definir que é casa decimal. Então, é o formato numérico americano mesmo, né? Que as casas decimais são representadas por ponto final, tá? Se eu tentar colocar a vírgula igual no nosso método aqui, né? Na nossa escrita, que a gente utiliza a vírgula para casa decimal, vai dar erro aqui no compilador. Ele não aceita, tá? Então essa é a forma da gente definir o valor dentro de uma variável que aceita casas decimais, com um ponto. Certo? Bom, então aí a gente viu aqui a string, que é um do tipo de variável texto. Vamos ver o próximo aqui. De texto 2, vou pôr char, tá? Esse tipo de variável char, ele aceita apenas um caractere dentro dele, tá? Então, se eu colocar o meu nome completo dentro dela, não vai dar erro de compilação, nada. Só que você vai perder o resto, só vai aparecer o M, tá? Se eu colocar assim, ó, texto 2 vai ser igual a Márcio, por exemplo. E eu exibi aqui no console o texto 2, console.wideline texto 2. Quer ver? Ele só vai exibir o M. Ó. Aqui, ó, ele só exibiu a letra M, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo aqui de dados char, né? Que realmente ele só aceita um caractere dentro dele. Porque eu utilizo mais esse tipo aqui de variável quando eu vou usar algum parâmetro de setar alguma coisa no banco, por exemplo, algum status, né, que o status, né, seja, por exemplo, mais do que 2, né, quando é só 2 tipos de status, a gente pode utilizar o tipo double, né? Quando for mais de 3 tipos, né, de mais de 2 tipos, né, aí a gente tem que utilizar alguma letra para fazer esse status, né? Por exemplo, I de ativo, I de inativo, A de ativo e D de deletar, por exemplo, D para deletar alguma coisa assim, né? Algum tipo de status que leve mais do que 2 tipos, né? Eu costumo utilizar esse caractere aqui, né? Esse tipo de dado char, para passar esse valor para dentro do banco de dados lá para controlar, tá? É para isso que eu mais utilizo esse tipo de dados aqui, tá? Bom, esses são os tipos de dados string. Aí nós temos os outros tipos aqui, né? Que são do tipo boolean. Então vou pôr din, por exemplo, valida as boolean. Esse tipo aqui ele só aceita verdadeiro ou falso dentro dele, né? Só são 2 valores, que é true ou false, ou 0 ou 1, tá? Então a gente tem essas duas opções. 0 vai ser falso, 1 vai ser verdadeiro, tá? Então a gente pode tanto exibir como as palavras verdadeiro ou falso, né? True ou false, ou 0 ou 1. Por exemplo, posso pegar assim, valida vai ser igual a true, tá? Que é o valor 1. E valida
Eu posso pôr também, por exemplo, valida igual a 0, que é o valor false, tá? Então eu posso utilizar isso aqui. False como 0 ou 1 como verdadeiro, ou escrever a palavra realmente true ou false, né? Esses são os dois tipos de dados que pode né, que pode ser armazenado dentro desse tipo de variável. E para que a gente utiliza isso, né? Isso aqui eu utilizo mais para a gente verificar, por exemplo, eu coloquei o nome aqui da variável como valida, né? Para fazer validação de campos, para eu verificar se o campo está válido ou não, né? Eu posso ter uma tela lá de cadastro com vários campos e utilizar apenas uma variável valida lá dentro, né, da tela, e testar todos os campos dessa tela com essa variável valida. Se algum campo tiver falso, eu mudo o status dela para falso e faço o teste no final, né? Se a variável for falso, quer dizer que tem algum campo lá que não está validado corretamente, não foi digitado o valor dentro desse campo corretamente, tá? Então eu posso fazer isso. Então eu sempre utilizo isso para fazer validações. Um exemplo aí de programa que a gente utiliza muito, de programa texto, né? Até mesmo aqui dentro do Visual Studio, se eu faço alguma alteração aqui dentro, eu digito alguma coisa, ele já está indicando, né, que eu tenho que salvar aqui o meu arquivo módulo 1.vb, né? Então está utilizando essa variável também, né? Esse programa utiliza essa variável para saber, ó, foi salvo, não foi salvo, né? Esse módulo está salvo ou não está salvo, né? Então é através dessa variável boolean. Então agora está como salvo falso, né? Que eu não fiz a alteração e não salvei. A partir que eu salvei a alteração que eu digitei, ele muda o status da variável lá, né? O valor dela para verdadeiro. Então quando eu fechar o Visual Studio, ele não vai perguntar se eu quero salvar ou não. Quer dizer que ele já sabe que está salvo. Então isso aqui é uma forma de identificar as alterações no sistema, tá? Aí o próximo tipo de dado aqui, né? De data as date, né? É o tipo aí que armazena data e hora dentro dele, né? Então esses aqui são todos os tipos de variáveis que a gente utiliza aqui na programação. Então aqui é para armazenar data e hora, tá? Então nesse tipo de dado já armazena os dois valores, tá? Tanto de data e de hora ao mesmo tempo, tá? A gente consegue controlar aqui e conseguimos também pegar os valores separadamente. Se eu quero só pegar o valor de data, eu só pego o valor de data. Se eu quero pegar só a hora, eu pego só a hora. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou igualar a minha variável data aqui, vou pôr igual a só null. Esse método null aqui, ele me retorna a data e a hora do sistema atual. Tá? Então aqui eu já estou colocando as duas informações dentro da minha variável data. Aí eu vou querer exibir da minha variável data somente a data. Aqui vamos um pouquinho no console.writeLine data.date. Pegar só a data. Vamos dar um F5 aqui. 31/8/000. Pegou só a data. Posso pôr mais outro método aqui, ponto, por exemplo, toString. Vou passar a minha data para texto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele exibiu o mesmo valor, mas ele está aparecendo aqui, né, o 00, que seria a hora, né, da minha data lá, que eu não quero exibir, né? Eu pus esse comando aqui, no caso, né, que era só para exibir a minha data. Eu não quero mostrar a hora do sistema lá, 00. Se eu tirar isso aqui, ele vai mostrar os dois. Ele está mostrando
a data e a hora, 20:58, 2:27, né? Ele mostrou. Só que mesmo eu só mostrando a data aqui, né, pondo o date, ele tá trazendo 00, né? Ó, ele traz 00 aqui para mim, né? Aí se eu quiser mostrar realmente, né, falar, não, quero só que exiba a data para mim, não quero que apareça aquele 00 na frente, ó. A gente pode utilizar um outro método aqui, né? Ponto to short date string. Vamos ver o que acontece agora. Olha lá. Então, eu peguei agora somente a minha data, né? Por que short date? Data curta. Eu consigo também pegar os dias da semana, quer ver? Eu consigo exibir too long date string. Ele vai exibir, né, escrever para mim. Por exemplo, hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto. Vai escrever certinho lá para mim. Ó, segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Então eu peguei a long, né? A data longa. Então ele já traz para mim certinho aqui, né, o dia da semana inteiro aqui para mim. Então eu consigo pegar somente a data, somente o dia, somente o mês, somente o ano da data, somente a hora, somente o minuto, somente o segundo também, tá? Tudo isso a gente tem métodos separados aqui dentro da nossa variável, né? Então eu consigo pegar aqui também to tem o short time para pegar o time curto, né? Só a hora. Quer ver? Vamos pegar aqui só a hora. Aí peguei só a hora. Vamos pegar aqui o long time string. Então a gente tem os mesmos métodos, né, que são exibidos da mesma forma que a data. Só que aqui está continuando zero, né? Porque eu estou pegando do date aqui. Eu teria que mudar aqui para time, né? Eu teria que pegar a parte do time mesmo dele, né? Vamos pegar aqui ponto to long time string. Vamos lá. Aí agora pegou a hora inteira, tá? Aí quando eu quero especificar somente a data, aí eu tenho que pôr o date lá também. Aí eu consigo acessar o dia, o mês e o ano separadamente da minha variável data aqui, tá bom? Bom, esse aqui só foi um exemplo, né, de como trabalhar com datas. Tem alguma pergunta até agora aqui nesses tipos de dados? Como que tá? Se for guardar a data no banco de dados, aí depende de qual data que você vai gravar no banco de dados. Vamos supor, se você quer pôr a data de inclusão de um dado, e você já pode automaticamente pelo banco, né, já colocar essa data. Agora vamos supor que você está fazendo lá um módulo de contas a receber, a pagar, você quer colocar uma data de vencimento lá, né? Qual que vai ser a data de vencimento do meu documento? Aí você tem que passar o valor da data lá para o banco de dados, tá? Porque aí vai ser uma data futura, né? Aí você tem que informar qual que é essa data futura, que você não conseguiria colocar automaticamente lá no banco de dados. Só que o banco de dados tem o tipo de dados lá, date time, né? Que ele aceita os dois juntos, tá? Aceita a data e a hora junto.
Aí você pode mandar somente a data ou somente a hora, que não vai dar problema lá dentro do campo. Date time stamp. Isso. Não, lá no banco de dados é date time só. Eu costumo utilizar só date time dentro do banco de dados. Esse tipo de dados aí é do banco de dados que você está falando? Não, eu utilizo o date time lá, só. Quer ver? Eu vou até mostrar um exemplo aqui para você. Ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, eu tenho aqui os tipos de datas. Ó. Aqui, data de nascimento. Ó. Eu utilizo o date time, só o date time, tá? Eu não utilizo outro tipo de dados não para data aqui não. Esse time span aqui, esse time span time stamp, o date time ele guarda a data e hora. Eu vou dar um select aqui na minha tabela. Aqui, ó, data de nascimento, ó, ele já guarda a data e a hora. Tá? É a mesma coisa do meu tipo de dados lá do VB, o date, que armazena a data e a hora junto. O date time armazena a data e a hora junto. O date é só a data. Aí você tem que tomar cuidado de trabalhar só com date, porque dependendo da forma que você passar a informação, se conter o horário junto, ele vai dar erro na hora da inclusão, na hora de update, vai dar erro. Tá? Esses dois aceitam, tá? O date time. Tranquilo aqui nos tipos de dados, então a gente viu o integer, o long, o double, o decimal, o string, o char e o boolean e o date aí, que são os outros tipos aí de dados separados aí, tá? Agora vamos ver aqui a parte das constantes, tá? Então vamos falar aqui sobre constantes. O que vem a ser uma constante, né? Então, vamos pôr a mesma linha lá, né? Constante também, né, é um espaço reservado na memória do computador, só que o valor não muda no decorrer da execução do programa, tá? Então ele sempre vai ser um valor fixo. A gente vai declarar a constante, já vai colocar o valor dessa constante e depois que a gente já colocou esse valor, a gente não consegue mais mudar esse valor ao decorrer do programa, né, da execução do programa. Tá? Então vamos declarar a constante. Para a gente declarar, a gente vai utilizar a palavra-chave constant, né, de constante, espaço. Vamos definir o nome da constante. Vamos dar o exemplo aqui de π, que eu quero utilizar o valor π, né? Espaço, yes. O tipo, vou pôr que é do tipo double. Aí se eu deixo ela assim, o meu compilador aqui, né,
já está falando que tem um erro, né, que eu não declarei o valor, né, não instanciei o valor da variável não, né, da constante, né, eu não defini um valor, não atribuí um valor na constante. Então eu tenho que definir um valor na constante no momento da declaração dela. Então aqui na frente eu tenho que pôr igual. Vou utilizar aqui o math para a gente pegar o valor de π aqui, ó. Pronto. Colocando o valor de π. Agora, se eu tento trocar esse valor de π que eu defini na minha constante em outra parte do programa, pô, assim, π igual a 5, ele também vai me avisar um erro de escrita de código mesmo, não vai deixar executar o programa, falando que eu não posso mudar o valor de uma constante, tá? E quais são os tipos de dados de constante? São os mesmos que a gente viu aqui nas variáveis, tá? A única diferença é que a gente precisa já iniciar um valor nela no momento da declaração. Nas variáveis, a gente também já pode iniciar por o igual aqui na frente, né? Aqui na variável, a gente também pode pôr o igual e já determinar um valor, tá? Já na constante já é obrigatório fazer isso, já instanciar a variável, né? Declarar ela já atribuindo um valor na constante, tá? Já é obrigado. Senão o compilador não deixa executar o sistema, né? A gente tenta dar o start e ele dá um erro indicando que não foi declarado o valor, né? Atribuído o valor na nossa constante, tá? Então é isso que é a diferença entre variáveis e constante. Constante é para a gente armazenar um valor fixo lá na memória e utilizar esse valor como base de cálculos de outros valores num sistema, tá? Por exemplo, que eu dei aí o valor de π, então eu estou gravando o valor de π fixo na memória do computador, que é um valor que não altera, para poder fazer outros cálculos utilizando esse valor. Eu não correr o risco de mudar esse valor no decorrer do meu sistema, tá? Ele não deixa eu mudar de jeito nenhum o valor. Então essa que é a principal diferença, né? Que eu já tenho que já declarar com o valor e também esse valor nunca é alterado, tá? Diferença entre variável e constante é isso. Alguma pergunta até aqui? Bom, agora a gente vai na parte lá do exemplo para eu poder explicar a expressão junta, né? O que vem a ser a expressão. Para a gente já fazer uns cálculos lá que a gente vai montar expressões, né? Então eu vou já montar aquele exemplo nosso do sistema e explicar expressões lá dentro, tá? Então eu vou apagar agora tudo aqui, né? Vamos apagar todo esse código aqui que a gente viu. Relembrando da parte inicial, da gente montar lá o requisito, né? Então vamos montar o nosso mini requisito, né? O que vem a ser o nosso mini requisito para a gente poder desenvolver aqui nosso sistema. Então vamos lá. Então é um sistema para calcular a média de um aluno. Aí eu vou precisar pegar as 4 notas. E antes de pegar 4 notas, eu preciso saber quem que é o aluno, né? Pegar o nome do aluno. Depois de pegar as 4 notas, calcular a média. E depois de calcular a média, exibir para o usuário, tá? Então esse aqui é o mínimo mesmo do requisito do funcionamento do sistema, né? Então é um sistema para calcular a média de um aluno. Para eu poder calcular, eu tenho que saber qual que é o aluno, então eu vou ter que ter o nome do aluno. Depois eu tenho que saber as 4 notas do aluno, fazer o cálculo dessa média e exibir essa média para o usuário, tá? Então é a parte bem mais básica aí do sistema para depois a gente ir evoluindo com mais estruturas juntos, né? Então
A primeira coisa que eu tenho que eu já sei aqui, né, que eu tenho que armazenar o nome, 4 notas e calcular a média. Então eu preciso de uma variável para armazenar o nome e de 5 variáveis para armazenar a nota e a média, né? Então vamos declarar isso aqui. Vou pôr din nome aluno as string, depois din nota 1, vírgula nota 2, vírgula nota 3, vírgula nota 4, vírgula média as double, tá? Eu pus nota 3 duas vezes, né? Nota 4. Aí. Beleza, então aqui eu tenho já todas as informações que eu tenho que armazenar. Agora eu tenho que pedir essas informações, né? Então vamos pôr assim: pede a entrada de dados. Então vou pôr console.write, né? A diferença entre write e writeline é a quebra de linha, né? Então vamos pôr sem quebra de linha. Informe o nome do aluno. 2 pontos. O nome do aluno vai ser igual a console.readline. Console.write informe a nota 1. 2 pontos. Nota 1 vai ser igual a console.readline. Aí a gente só copia essa informação daqui e a gente muda aqui a sequência, né? Nota 2, nota 3, nota 4, nota 4. Tá, peguei aqui o nome e as 4 notas. Agora eu preciso calcular a média, né? Então vamos lá. Calcula a média. Agora aqui eu já vou entrar na parte de expressões, né, para a gente fazer os cálculos. Já vou montar uma expressão aqui, né? Então eu preciso calcular a média do aluno. Eu vou pôr média, que é a minha variável lá para armazenar o cálculo da média, vai ser igual a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3 mais a nota 4 dividido por 4, né? Isso aqui é uma expressão, então, que eu estou fazendo, né? Estou fazendo um cálculo e jogando esse cálculo dentro da minha variável média, onde que vai ser armazenado o resultado desse cálculo aqui. Tá? O próximo passo é a gente exibir a média, né? Exibe a média do aluno. Aí a gente vai colocar console.writeline. Aí pode ser writeline normal. A média do aluno. Aí aqui eu ponho o nome do aluno, né? E aqui eu ponho a minha média. Então, vírgula, passar aqui os argumentos, né? O primeiro vai ser minha variável nome aluno e depois a minha variável de média para exibir. E por fim, a gente põe um console aqui, ponto, read key, para esperar pressionar qualquer tecla para terminar a execução do programa. Então agora eu pergunto aqui, né? Vamos fazer uma pergunta antes de executar. Da forma que eu estou calculando a minha média aqui, tá certo? Vai dar certo o meu valor da média?
Vai dar certo ou não vai dar certo? Essa forma aqui que eu estou calculando a média. Vamos executar para ver? Vou dar um start aqui. Vamos pôr João 5555. O que aconteceu? Tá falando que a média aqui foi 16,25, né? O que está acontecendo aqui na nossa expressão, né? Ele está fazendo primeiro a nota 4 dividido por 4, né? O valor da nota 4 dividido por 4, e depois fazendo a soma, né, desse resultado da divisão, somando com as outras notas. Então, não deu certo. O cálculo da média é feito o seguinte: a gente primeiro tem que somar todas as notas, né? E depois dividir pela quantidade de notas somadas, né? Então, soma tudo e depois divide por 4. E para a gente especificar qual que é o cálculo que vai ser feito primeiro, né? Se eu deixar assim, primeiro vai ser feito o cálculo da regra da matemática, né? Ele vai pegar, vai fazer a multiplicação e divisão primeiro, depois soma e subtração, tá? E vai seguir a regra da matemática. Para eu definir qual que é o cálculo que eu quero que faça primeiro, eu tenho que colocar entre parênteses o primeiro cálculo que eu quero. Então eu defini entre parênteses a minha expressão só de soma, né? Minha expressão aqui de soma. E depois eu dividi ela por 4, né? Aí sim, o que o compilador vai fazer? Vai pegar primeiro somar nota 1, nota 2, 3 e 4, e depois o resultado da soma que ele vai dividir por 4, que é a forma certa, tá? Então, diferente também lá da matemática, aqui dentro do código, a gente não utiliza nem chaves e nem colchete, né? A gente só utiliza parênteses. Então, se eu colocasse aqui mais um parênteses aqui dentro, por exemplo, quer dizer que ele iria executar primeiro o nota 2 mais nota 3, para depois fazer nota 1 mais o resultado daqui, e a nota 4 mais o resultado da nota 1 com o resultado do nota 2 e mais nota 3, né? Ficou meio confuso aí. Mas vai dar o mesmo resultado, porque é tudo a soma que a gente está fazendo aqui dentro. Então, a regra é a seguinte: quanto mais parênteses a gente tiver um dentro do outro, o menor vai ser feito primeiro. Então, aqui é o menor, né? O nota 2 e nota 3 vai ser feito primeiro, para depois fazer do parêntese maior, que é esse parênteses aqui que tem o nota 1 e o nota 4, tá? Para depois executar a divisão, ok? Então, quanto mais parênteses que eu tenho, o primeiro vai ser o menorzinho até ele chegar no último lá, tá? O mais de dentro deles, né? Tá ok? Então agora aqui a nossa média vai dar certo, tá? Mesmo se eu deixar esses dois parênteses, vai dar certo, tá? Vamos executar aqui. Ó, deu média 5, deu certo, tá? Vamos fazer agora ele ser aprovado. Sim, reprovado no caso, né? 5. Não tem ainda a verificação, né? A gente não tá usando o if ainda, né? Tá? Então eu posso tanto deixar esse parênteses ou tirar aqui, que ele vai dar o mesmo resultado, porque é só a soma que eu estou fazendo ali dentro, ok? Necessário fazer as operações matemáticas obedecendo a regra. Isso mesmo, tem que obedecer a regra, ou você definir, né, qual que você quer fazer primeiro, né? Então eu já separei por parênteses qual que eu quero fazer primeiro. Vamos supor que eu quero, antes de fazer, que eu quero fazer, por exemplo, assim, em vez de dividir por 4, né, eu quero fazer uma outra soma lá primeiro, para depois dividir. Eu posso muito bem abrir outro parênteses aqui e fazer uma outra soma aqui qualquer. O que vai acontecer primeiro? Ele vai fazer essa soma primeiro,
Depois vai fazer essa soma e dividir os dois resultados da soma. Tá? E dividir. Então, primeiro vai somar, somar, para depois dividir o resultado das duas somas. Tá? Então eu posso fazer isso, é a regra que eu estou fazendo. Eu estou determinando que primeiro eu quero fazer esses cálculos para depois fazer a divisão. Tá ok? Que aqui no caso é o nosso 4. Pronto. Bom, tem alguma pergunta? Agora vamos abrir aí o chat para a gente bater o papo, né? Se alguém tiver alguma pergunta sobre o conteúdo de hoje aí, que é esse, né?